Enfim, marchas triunfalistas ao estilo militar, gritos e falas de comando, versículos da Bíblia e corinhos cristãos que falam de guerras, de batalhas e enaltecem o Senhor dos Exércitos. Roupas e posturas militares de quem se orgulha de estar dominando o pedaço, sabe? Essas são as expressões sintomáticas da nova teologia em vigor, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Já não se trata mais da teologia da prosperidade. Não. Agora é a teologia do domínio. Afinal, nem toda pessoa que prospera governa. Mas a ambição ensandecida da religião compreendeu que aquele que governa desfruta inevitavelmente da prosperidade. Então agora o objetivo é dominar para governar. Conforme dito nos Salmos, conforme ressoado no livro de Isaías e confirmado pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Jesus Cristo é a pedra angular, ou também chamada como pedra de esquina, significando dizer que se trata da principal pedra de fundação de toda e quaisquer construção, ou seja, tudo na construção, por mais alto e extenso que seja, precisa estar alinhado e ajustado a essa pedra angular. Metaforicamente, essa simbologia é utilizada para ensinar que tudo em nós, que somos a construção de Deus, só tem o seu perfeito ajuste e potencial, uma vez que esteja alinhado à pedra angular, que é Cristo Jesus. O que implica muito, mas muito mais do que meras palavras como Jesus é o Senhor, ou camisetas escritas Eu sou de Jesus. Pelo contrário, implica sobretudo a assimilação na prática da maneira de ser e das importâncias de Jesus. Mas para religioso não é assim que funciona. Aquilo que de fato religioso venera é a Bíblia como um todo, e não Jesus. Sim, mesmo que se digam cristãos, ou seja, seguidores do Cristo, para eles, na prática, Jesus é apenas mais um personagem que eles carregam dentro de um panteão sagrado chamado Bíblia. E quando convém, eles citam Jesus. Mas quando Jesus não é o melhor representante ou referência para os seus desejos e obstinações, ele então é facilmente substituído em peso e importância por outro personagem, desde que esteja na Bíblia. E quanto à teologia do domínio, definitivamente Jesus não é o melhor representante. Sim, nessa teologia Jesus é rejeitado enquanto pedra angular, salvo para ser carregado num estandarte. É para você, Jesus! Mas as motivações são as mais anti-Jesus que se possa imaginar. Porque são as motivações da raiva, do ódio e do preconceito. Isso porque Jesus falou muito em mansidão, em amar ao próximo e até ao próprio inimigo. E ao invés de matar por aquilo que ele acreditava, pelo contrário, Jesus se entregou e deu a sua própria vida por isso. Portanto, a pedra angular da teologia do domínio não é Jesus. E quem passou a ocupar o seu lugar foi o rei Davi. Justamente porque está na Bíblia. E como bem analisado pelo historiador João César de Castro Rocha, Davi era um pecador que cometeu diversas atrocidades, como por exemplo a de matar um homem só para se apropriar de sua única mulher. Porém, mesmo assim, Davi era reputado como sendo o ungido do Senhor. E esse é um respaldo bíblico altamente conveniente para a teologia do domínio, que, lembre-se, cuja chave central não é Jesus, mas sim a Bíblia como um todo. E para eles, na Bíblia, Jesus é apenas mais um personagem. Portanto, mesmo sendo moralistas e juízes do erro dos outros, os religiosos não estão nem um pouco preocupados com a perfeição ou a reputação ilibada de seus ungidos, desde que esses ungidos, por mais anticristos que eles sejam, que eles divulguem e alavanquem as suas próprias pautas, seus próprios valores e, claro, os seus caciques desse segmento religioso. Essa é a teologia do domínio. Por isso eles carregam a bandeira física do país de Israel, sabe? Porque diferentemente de Jesus, o reino deles é aqui desse mundo. E é aqui que eles precisam dominar e conquistar da mesma forma como o rei Davi fez na história do povo de Israel. E hoje, no mundo,
Trump, Bolsonaro, Javier Milei e Benjamin Netanyahu são os principais ungidos aclamados pela teologia do domínio, cuja volúpia de poder e domínio é muito maior do que todos os seus ungidos. Na verdade, o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro, assim como o trumpismo também é muito maior do que o próprio Trump. Porque nesses casos, esses caras estão apenas dando cara e voz para um fenômeno para muito além deles. E essa influência beligerante de domínio e de combate no meio evangélico, que já está aí há bastante tempo rodando, que vão desde palavras de ordem e de corinhos de guerra e que enaltecem batalhas, que se inspiram em personagens da Bíblia lá do Antigo Testamento, isso já não é de hoje e produzem inúmeros sintomas sociais, dentre os quais, por exemplo, Cristina Vital da Cunha, em 2015, registra sua etnografia Oração de Traficante. E em 2023, Viviane Costa escreve o seu livro Traficantes Evangélicos, onde ambas constatam como os traficantes aqui do estado do Rio de Janeiro passaram a se denominar evangélicos e a usar personagens da Bíblia como fonte de inspiração para a defesa ou para a busca de novos territórios e para os seus conflitos de mercado. E aí alguém perguntaria, mas como pode isso? Traficantes que vivem de disputas e de guerras e da venda de coisas erradas? Porém, lembre-se, na teologia do domínio, Jesus não é o centro. Ele é apenas mais um. E a ênfase da teologia do domínio é justamente a conquista e a batalha. Ou seja, nada mais inspirador para grupos guerrilheiros, extremistas e, por que não, traficantes. É por essas e outras que em mim se fortalece cada vez mais a certeza de que, se o anticristo terá uma porta de entrada nesse mundo, quem vai esticar o tapete vermelho para ele serão justamente os próprios ditos cristãos, que em nome da prevalência e do domínio de suas próprias crenças no mundo, acreditam que os fins justificam quaisquer meios. Trágica ironia. Paz e luz, meus amigos e amigas.